Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Guilherme Rittel, sou professor aqui da Prova Concursos de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Extravagante. Mas hoje eu venho conversar com vocês e trazer aqui uma excelente notícia, eu sei que tinha muita gente esperando por isso. Pois é, saiu o edital para o concurso da Petrobras. E olha, hein, o número de vagas é realmente expressivo, é muito bom, são vários os cargos em que essas vagas estão sendo oferecidas. Há vagas imediatas e há vagas também para cadastro de reserva. Até a gente tem um número aqui meio macabro de vagas, né? 666 vagas, tá? E aí a gente vai, então, nesse nosso encontro, falar aqui ainda que brevemente sobre alguns dos principais pontos do edital. Tá ok? Então, ainda não faremos aqui, não é um plano de estudos, ainda não, mas é uma análise já, né, preliminar do edital, para que você saiba bem os prazos, enfim, como que vai ser a prova, quantas questões, a depender do cargo que você venha a escolher, quais são as possíveis remunerações. Então, vamos dar uma olhada nisso a partir de agora. Maravilha? Vem comigo e olha só, então, hein? O órgão do concurso é a Petrobras, o Petróleo Brasileiro S.A. Antes de falar sobre cargo, remuneração e vagas, eu quero falar sobre banca. A banca vai ser a Sesgran-Rio, tá? E aí, assim, muito embora eu queira falar agora sobre o edital, eu tenho que dar essa dica para vocês, é claro. Quem já está estudando já sabe disso. Quem vai começar agora a estudar, meus caros, olha só, hein? Resolução de questões da Sesgran-Rio. Você sabe que quando você está estudando, você tem que se preparar de acordo com a banca. Você tem que conhecer o perfil da banca. Então vai lá, entra no site da Prova Concursos, tá? Porque você tem a opção ali de você resolver N questões, você pode selecionar a banca e a matéria. Por exemplo, língua portuguesa, banca Sesgran-Rio. E dá-lhe resolver o máximo. Se der para você esgotar as questões da Sesgran-Rio, melhor ainda. Tenta aí fazer isso, você começa a conhecer muito bem o perfil da banca, tá? E isso é importantíssimo. Bom, em relação aos cargos, são vários, porque você vai ter cargos de nível médio, e aí um deles, né, também, né, um deles não, perdão, né, vários deles de nível médio técnico e também cargos de nível superior. E a remuneração, então, ela é gradativa a depender justamente desses cargos, tá? Para nível médio, a remuneração inicial será de R$ 3.745,32. No caso, tá, dos cargos de nível médio técnico, que daí são vários, a remuneração ela será de R$ 4.513,13. E agora, para quem quer fazer o concurso nas áreas destinadas a nível superior, desde que, claro, né, tem os pré-requisitos, que o edital ele traz todos, dá uma olhadinha, o edital tem uns anexos, tá? Nos anexos, além do conteúdo programático, você vai encontrar, então, quais são os requisitos para cada uma das áreas. Então, no caso de nível superior, nós temos alguns cargos que oferecem aí a remuneração inicial de R$ 9.955,44 e para outras áreas, a grande maioria delas, tá, de R$ 10.726,45, né? Então veja que você tem uma remuneração aí excelente, né? Então, num período como o que a gente vive, né, em que a gente fica preocupado, né, crise, enfim, claro que você pegar um concurso com uma remuneração tão boa quanto essa, chama atenção, vale a pena, mas evidentemente, né, justamente por isso, é um concurso que vai chamar muita concorrência, então dá-lhe preparação a partir de agora. Outra questão, então, o número de vagas, né, como eu disse, são 666 vagas no total. 111 contratação imediata, 555 cadastro de reserva. Aproveita a oportunidade. Eu sei que muita gente às vezes olha, cadastro de reserva. Meus caros, num período como o que a gente vive, em que, né, você tem aí uma redução do número de concursos públicos, enfim, muitas vezes esses órgãos eles têm que chamar. Então vai passando o tempo, eles vão ter que chamar candidatos. Então a partir do momento que você tem um número de cadastro de reservas bom como esse, a chance, ainda mais num período como esse nosso, de que venham a chamar o pessoal, ela acaba sendo muito grande. Então não perca realmente essa oportunidade. Beleza? Você quer fazer a sua inscrição, né? Então, quando que você pode fazer, aonde você pode fazer e quanto você deve pagar. Pois bem, então as inscrições elas iniciaram a 0 hora do dia 8 de fevereiro, tá? Então, hoje iniciou o período de inscrições e elas vão até às 23 horas e 59 minutos do dia 5
de março. Mas, meus caros, sinceramente, eu não estou aqui querendo ser, né, piegas nem nada, mas a gente vai ter aí o carnaval pela frente. Pô, tira um tempinho. Se você quer fazer o concurso, não deixe para a última hora, depois esquece, deixa para a última hora, o computador falha e tal. Veja, né, começa, né, o primeiro passo às vezes é o mais importante. Entra no site já. Aproveita aí o feriadinho que você vai ter pela frente, né? Pega um horáriozinho ali, entra lá, faz a sua inscrição, vai no site que tem, né, da Sesgran Rio, imprime o edital ou pega ele em PDF, pega o teu conteúdo programático para começar a estudar. Claro, né? Tira 1 ou 2 dias de descanso, se for o caso, mas aproveite já para começar a estudar. Bom, o horário é o horário oficial de Brasília, tá? Então isso é importante. Para quem aí está em algum local com fuso horário diferente, já sabe. E a página para que você faça a tua inscrição é a página da Sesgran Rio, www.sesgranrio.org.br. Lá você vai achar o link para você conseguir fazer a sua inscrição. O valor dela, R$ 47,00 para nível médio e R$ 67,00 para nível superior, tá? Um valor aí que está relativamente bom, comparando com alguns outros concursos que a gente acompanha, que às vezes eles colocam alguns valores mais altos de inscrição, é relativamente bom. Mas ainda assim, se eventualmente está passando por um período que você não tem condições de pagar a inscrição, enfim, dá uma olhadinha no edital, tá? Porque no edital você vai encontrar regras de isenção. Então, dá uma olhada lá, você eventualmente pode ser que se enquadre numa delas, né? Seria muito bom. Em relação aos cargos, né? Quais são os cargos? Então, primeiro eu vou mostrar aqui quais são os cargos para nível superior, tá? Para nível superior nós temos o cargo de enfermeiro do trabalho júnior. Também nós temos o cargo de engenheiro de equipamentos júnior na área de elétrica, na área de eletrônica, na área de inspeção e na área de mecânica, tá? Ah, um detalhe, só mesmo eu quero saber assim, eu quero fazer para a área de mecânica. E como que eu vou saber quantas vagas tem? Se é abrangência nacional ou se vai ter que ser numa determinada localidade? Se você for lá no edital, no anexo 1, você vai conseguir ver. Então ali tem uma tabela já com quantas vagas, vagas reservadas, enfim. Então você vai conseguir realmente já ter essa noção. Dá uma olhadinha lá que está tudo muito bem explicado. Além disso, engenheiro de meio ambiente júnior, tá? Engenheiro de petróleo, engenheiro de processamento, engenheiro de segurança, engenheiro naval, geofísico na área de física e na área de geologia, geólogo, médico do trabalho e químico de petróleo, tá? Então eu quero que você perceba que realmente tem um número aí muito bom, né, de áreas, de cargos para você tentar. Minha área não tem para advogado, infelizmente. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. E para nível médio, tá? Nível médio, nível técnico também. Nós temos aqui técnico de administração e controle júnior, técnico de comercialização e logística júnior, técnico de exploração de petróleo júnior na área de geologia, técnico de inspeção de equipamentos e instalações júnior, técnico de logística de transporte júnior na área de controle e também logística de transporte júnior na área de operação, técnico de manutenção júnior na área de instrumentação, técnico de segurança júnior, técnico de suprimento de bens e serviços júnior na área de administração e, por fim, técnico químico de petróleo júnior, tá? Então, esse é o âmbito de cargos que nós temos aí nesse concurso, tá? Em relação aos cargos de nível superior, ali variando entre 9 e 10 mil reais, e para nível médio variando entre 3 a 4 mil reais, tá? Então, dá uma olhadinha, mais do que 4, está mais próximo dos 5 mil reais. Bom, requisitos para investidura. Claro, além de você, e aí, né, dá uma olhadinha no edital, preencher os requisitos. Por exemplo, ter o diploma na área lá que exige, no caso de nível superior. Além disso, evidentemente, além de ser aprovado, o que seria necessário para você poder, né, assumir uma dessas funções? Então, em primeiro lugar, né, é necessário ter nacionalidade brasileira
E aí, eventualmente, digamos que tem alguém aí que seja português. No caso da nacionalidade portuguesa, tá? Nesse caso, então, deve estar amparado pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento de direitos e obrigações civis e do gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12 da Constituição Federal, e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado pelo Brasil por meio do Decreto 3.927 de 2001. Tá? Bom, requisito que a maioria aí com certeza já cumpre. Bom, além disso, é necessário que você esteja em dia com as obrigações eleitorais. Esse eu sempre falo, é um requisito que dá tempo de você eventualmente corrigir. Se você não votou, não justificou o voto, não pagou a multa, vá lá, né? Resolva isso o quanto antes para que você possa concorrer a essas vagas. Além disso, tá? No caso agora das pessoas de sexo masculino, tem que estar em dia com as obrigações militares, tá? Claro, por conta do serviço militar obrigatório. Além disso, ter na data da admissão ou readmissão, idade mínima de 18 anos completos. Meus caros, tem gente aí que eventualmente está vendo esse vídeo que tem 17 anos. Dá para fazer o concurso? Dá. Essa idade é na data da admissão. Então, se você passar no concurso, você pode. Digo mais, está com 16 anos, está empolgado, estudando para o vestibular. Aproveita esse concurso, porque eventualmente você passa, vamos imaginar que você passa ali no cadastro de reserva, tá? Aí, então, na data da admissão, você conseguiu completar o teu requisito. Então, né, dá uma olhadinha, provavelmente você poderia e conseguiria. Maravilha? Continua comigo. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, que será comprovada por meio de exames específicos, conforme previsto no subitem 12.1. Esse é um requisito que eu sempre digo, se preocupe mais com ele mais próximo, né? Teve o concurso, daí dá uma olhadinha no edital, porque essa é uma fase que você vai ter que passar por ela, mas não tem muito como se preparar. São alguns exames que são feitos, enfim, se Deus quiser, todos vocês que estão vendo que vão ser aprovados, vão conseguir aí comprovar a aptidão física e mental. Além disso, tem que ser, então, claro, aprovado no processo seletivo público e preencher os requisitos previstos no item 11 e anexo 3, que daí é para cada área, né? Para cada área tem lá o que precisa, enfim. Ainda, não receber proventos de aposentadoria ou remuneração oriundos de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal. E para finalizar, cumprir com as demais determinações deste edital. Tá? Então, são requisitos tranquilos, básicos, tenho certeza vocês cumprirão. Vamos falar um pouquinho sobre a prova, tá? Começando pelos locais de aplicação de prova, onde que vai ser aplicado. Então, nós temos aqui, as provas serão aplicadas nas cidades de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macaé, Maceió, Manaus, Mauá, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, São José dos Campos, São Luís, São Mateus do Sul, São Paulo e Vitória, tá? Então nós temos essas localidades para você fazer as provas. E aí um detalhe importante, você, ficando sem voz aqui, você que vai fazer a tua inscrição antes, porque você é uma pessoa responsável e não vai correr riscos. Então você também quer saber do dia da prova. No dia da prova também, para não correr riscos, atente ao edital, tá? Eu sempre vejo isso acontecer. Primeira coisa, 1 hora de antecedência, tá? 1 hora de antecedência. Eu sei que tem gente que já deve ter feito outros concursos, já percebeu que às vezes eles colocam 1 hora, mas só fecham os portões, faltando meia hora, enfim. Veja, para que arriscar? Né? Para que bobear com uma questão básica dessa? Tá, é chatinho ficar lá esperando um pouquinho? Leva lá um resumo no dia. Né? Entra lá no local de prova, tá tranquilo, tal, pega um resumo, vai dando uma lida antes da prova, com tranquilidade, né? Depois, claro, você vai ter que guardar esse teu resumo, e aí você não corre risco, não pega engarrafamento, não pega nada, então saia com bastante antecedência. Mas tá, o que você tem que levar aí com você nos seus bolsos, né? Olha só, hein? Não se esqueça de levar o cartão de confirmação de inscrição, impresso na página da Fundação Sesgran Rio na internet. Olha, é comum, chega o candidato no dia da prova, não está com o cartão de inscrição. É verdade, já vi muitos concursos que como eles lá têm essa relação, às vezes o candidato faz, mas, de novo, e se a banca falar que não?
E se na hora o examinador falar, não, sem cartão você não faz, você vai reclamar? Está no edital, meus caros. Então, leva lá, imprime, né, fez a tua inscrição, quando sair a confirmação dela, imprime a confirmação no próprio site da Sesgran-Rio. Outra coisa, documento de identidade original com o qual se inscreveu. E aí, se eventualmente você teve o teu documento subtraído, furtado, dá uma olhadinha, porque o edital fala como é que você pode fazer, questão de boletim de ocorrência, enfim. E para finalizar, caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Também, né? Quem adora esse tipo de disposição no edital é quem vende caneta na frente do local de prova. Isso é normal, né? Chega lá, o camarada cheio de caneta azul e tal, e aí de repente o pessoal começa, né, aquelas conversas paralelas e escuta, pô, a caneta é preta. E aí, né, o cara tá vendendo lá, cada caneta o cara cobra uma fortuna de você. Então já, de antemão, compre 3 canetas, tá? Leve 3 canetas pretas dessas, né, de material transparente, esferográficas. Falhou uma, tem outra, falhou outra, ainda tem a terceira. Se falhar as 3 é porque não é para ser, né? Mas leva lá 3 canetinhas pretas e está resolvido. De novo, nunca vi, né? Confesso, a pessoa vai com caneta azul, né? Normalmente o leitor óptico vai ler também no gabarito, mas vai que a banca diz não, né? Estava no edital que era preta, você não tem como discutir. Então assim, né? Não vamos arranjar problema por pouca coisa, tá? Você vai levar caneta de, né, tinta preta, caneta esferográfica, material transparente, tá? Não pode ser ela inteira opaca. Bom, e o dia da prova? Isso é um detalhe importantíssimo, porque você agora, evidentemente, vai ter que se preparar para essa prova, pegar o edital, enfim, e passar a estudar. O dia da prova, tá? A data é no dia 8 de abril, tá? 8 de abril. Então veja, você tem aí 2 meses para você estudar. Tá? Você tem 2 meses para estudar. Você tem ainda o mês de fevereiro, tá? E o mês de março integralmente, ainda o comecinho de abril. Então, assim, dá tempo de fazer uma preparação? Claro que dá. Evidentemente, a esse momento será necessário foco. Tá? Então agora não é o momento de você pegar lá um baita manual de uma matéria e estudar ele inteiro, sem se preocupar com o que cai de verdade. Agora você só vai estudar o que cai, só os pontos do edital. E uma dica é, pega as questões anteriores e pelos pontos do edital vai vendo mais ou menos como que a banca gosta de cobrar na tua área. E aí então você vai estudando conforme aquilo. Tá? Mas dá tempo sim, um bom estudo, bem direcionado, 2 meses você consegue realmente aí alavancar, evidentemente, as suas chances de sucesso. Para quem já está estudando há mais tempo, melhor ainda. Não se esqueça de proceder sempre a uma revisão dessas matérias, né? Porque a gente sabe que o concurso ele vai exigir uma capacidade de memorização muito grande. Então, para memorizar bem, tem que revisar. Bom, em relação à prova, tá? Então, além, claro, da etapa, né, dos exames psicológicos, enfim, vamos falar da prova mesmo, né, o teste objetivo. Então, primeiro, tá, para nível superior, como é que o edital de vocês ele está prevendo? Para nível superior, você vai ter então a prova de conhecimentos básicos, contendo 20 questões, e conhecimentos específicos, contendo 50 questões. Então, no total, você tem 70 questões objetivas. Olha aqui o grande detalhe. Peso 1 para cada uma delas. Por que eu destaco isso? Já fiz muita análise de edital e você pega muitos editais em que você tem peso por área. Você tem área que tem peso 2 e tal, não é o caso desse. Cada questão vale exatamente 1 ponto. Mas ainda assim você tem que ter uma estratégia. Por quê? Porque na parte de conhecimentos básicos, então, você tem ali, né, 10 questões, você vai ver 10 questões de português e 10 questões de inglês, tá? Na parte de conhecimentos básicos. Veja só, é obrigatório que nessa primeira parte você tire mais de 50%, se tirar menos de 50% está eliminado do concurso. E mais do que isso, tá? Vamos imaginar, 50%, se eu gabaritar português e errei todas em língua inglesa, eu tenho 50%, mas eu não passo, porque eu não posso zerar. Então, da mesma forma que eu não posso, então, tirar menos de 50%, eu não posso zerar, tá? Numa das matérias ali. Então, toma esse cuidado, tem que estudar, então, né, bem as matérias aí. Então, vamos lá? Conhecimentos básicos são 20 questões, tá? 10 questões serão de língua portuguesa e 10 questões serão de língua inglesa. Essa parte, a princípio, só tem caráter eliminatório. É que, evidentemente, a partir do momento que se houver
Empate, aí são vários os critérios de desempate e lá nos critérios de desempate um deles passa a ser a prova de conhecimentos básicos. Então, eventualmente também poderá ser classificatório. E aí sim, conhecimentos específicos, essa obrigatoriamente tem caráter eliminatório e classificatório. São 50 questões. Serão 3 blocos, tá? O bloco 1 vai ter 20 questões, o bloco 2 vai ter 15 questões e o bloco 3 vai ter 15 questões. Professor, mas questões do quê? Meus caros, eu não teria como colocar nesse vídeo, porque você viu a quantidade de cargo que tem, né? Você vai ter que olhar no edital. Entra no site da Ciências Gran Rio, vai ter o edital, e no edital você vai ver que tem a divisão exata para cada um dos blocos, então, tá? Aí você dá uma olhadinha por lá. Então, o detalhe aqui, nessas etapas para cargos de nível superior, tá? Será eliminado o candidato que tiver aproveitamento inferior a 50% do total de pontos da prova objetiva de conhecimentos básicos ou conhecimentos específicos, tá? Então, tem que garantir ali metade em cada uma das partes. E ainda, aquele que obtiver o grau 0 em qualquer das matérias da prova objetiva de conhecimentos básicos. Então, tirou 0 em português, tirou 0 em língua inglesa, ainda que tenha gabaritado a outra parte, não daria, tá? Estaria realmente eliminado. Agora vamos lá? E a prova de nível médio? Para nível médio também é uma única prova, etapa única, mas também dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos, mesma coisa, 20 questões. Conhecimentos específicos, diminui 10, tá? São apenas 40, enquanto lá, para nível superior, são 50. Então, ao total, essa prova terá 60 questões objetivas e cada uma vale 1 ponto. Enfim, em relação aos conhecimentos básicos, tá? Continua caindo língua portuguesa, 10 questões, só que agora, ao invés de língua inglesa, cai matemática, 10 questões, tá? Matemática, 10 questões. Vai ser a mesma coisa. Você tem que tirar no mínimo 50%, né, considerando essas 20 questões, então tem que acertar no mínimo 10, mas não pode zerar numa. Então não adianta gabaritar português e zerar matemática, ou gabaritar matemática e zerar português. Agora, se você gabaritou matemática, acertou uma de português, pronto, eliminado você não está. Tá? Agora, claro, você vai tentar jogar muito mais, né? Vamos tentar aí, né, acertar o máximo de questões possíveis. Conhecimentos específicos. A divisão, então, é um pouco diferenciada, porque ao invés de 50 questões lá, agora são 40. O bloco 1 tem 20 questões, o bloco 2 tem 10 questões e o bloco 3, de novo, terá 10 questões. Professor, mas como é que eu vou ver quais são as matérias? Edital, tá? Você vai dar uma olhadinha lá. Então, para cada um dos cargos, veja que nível médio tem vários cargos, para cada um deles você vai ter então essa delimitação. E aí, em relação à eliminação, já falamos, é a mesma coisa. Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% do total de pontos da prova objetiva de conhecimentos básicos e de conhecimentos específicos, ou de conhecimentos específicos. E também aquele que tirar 0 em qualquer das matérias da prova objetiva de conhecimentos básicos. Só se tirar 0 num dos blocos de conhecimento específico. Veja, é classificatório, não se fala nada, mas não poderia, a princípio, não seria o ideal. Mas não fala em eliminação, tá? O edital acaba não falando nisso. Toma cuidado, tá? De qualquer forma, tenta, né, estender. Só se eu tirar exatamente 50%, beleza, não pode ser inferior. 50% não está eliminado, tá? Não vou dizer que está dentro, porque daí tem a classificação no concurso, é claro. Continuando, duração das provas. Quanto tempo você vai ter para fazer as provas? Nível médio, que são 60 questões no total, você vai ter 4 horas. Nível superior, que são 70 questões no total, você vai ter 4 horas e 30 minutos, tá? 4 horas e 30 minutos. Então, né, é bom já tomar cuidado. Uma das grandes dicas também que nós costumamos dar aqui para quem está se preparando é você fazer o seguinte: separe alguns dias, por exemplo, separa lá o sábado ou o domingo para você resolver simulados, tá? Para você resolver simulados. E quando você for resolver um simulado, tenta equilibrar as questões de acordo com o que realmente cairia na tua área. Então coloca lá 10 questões de português, 10 questões de ou língua inglesa ou matemática, dependendo do nível, tá? As questões específicas, tenta escolher algumas anteriores, senta naquele dia, tá? Senta como se estivesse no local de prova. Avisa a tua família, avisa, né, quem está próximo de você, fala, olha, eu não quero ser incomodado, desliga o celular e você cronometra. Bom, né?
4 horas e dá-lhe fazer a prova do início até o fim. Né? Vale a pena você fazer esses treinos para primeiro você sentir como é que vai ser em relação ao tempo, tudo isso, porque a gente sabe. Não se esqueça que o fator ansiedade numa prova, ele conta. Então quanto mais você treinar, tá, melhor vai ser. Então não deixe para o dia você descobrir como é que vai ser, se vai demorar ou não vai demorar para resolver as questões, não vale a pena, tá? Tente desde antes. E para finalizar, tá, esse nosso breve encontro, só queria dizer para vocês o seguinte, você tem 2 meses para estudar. Então, dá tempo? Dá, mas tem que fazer um estudo, claro, focado. Então, você vai pegar, resolver questões anteriores de concursos, enfim. Mas um bom estilo, um bom jeito para você poder realmente desenvolver os seus estudos, claro, é com um bom curso. Afinal de contas, o que vai acontecer? Com um bom curso, o seu professor vai te dar aulas direcionadas para aquela matéria. Então você vai ter realmente ali como se fosse um breve atalho a alguns assuntos, o que ajuda em muito, ainda mais quando a gente tem pouco tempo para efetuar os estudos. E aí, é claro, a Prova Concursos está oferecendo para vocês aí, né? Basta você entrar na página www.aprovaconcursos.com.br. Veja que até ficou parecido as cores aqui do Aprova Concursos com, né, a nossa marcação com o símbolo da Petrobras. Mas enfim, dá uma olhadinha lá, você, além de vários concursos, caso você queira, você também tem a oportunidade de pegar um curso específico para esse da Petrobras. Né? Então, essa é a dica, espero que vocês tenham gostado, quem estava animado, querendo esperar aí, né, ansioso por um edital, tá aí a grande oportunidade, não deixe ela passar aí pelo vão dos seus dedos, tá? Aproveita o feriado, faz sua inscrição, pega o edital, começa a estudar desde já e, claro, né, torcer a Deus aí para que realmente todos consigam um excelente resultado. É isso, meus caros. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, tá? Fiquem todos com Deus, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Estou na torcida por todos vocês.